Então seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Você que acessou esse link aí, você pode entrar aí no site do nosso seminário www.creretampempensar.com.br. Também tem um site do Colégio Cristão, aí você pode acessar, tem o nosso e-mail. Se você quer fazer o Seminário Teológico Crer é Também Pensar online, aí você pode acessar e conversar conosco. Nós temos também no site vários temas: exegese, hermenêutica, homilética, teologia sistemática, antropologia bíblica. São vários temas que nós tratamos. E se você quiser, acesse, e eu volto a dizer, eu te agradeço por você estar nos acompanhando, ok? Hoje eu quero falar de um tema. Eu quero falar hoje sobre bibliologia. E aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Procure apresentar a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bibliologia, esta é a nossa aula. O que significa Bíblia? Esta palavra vem do grego biblio, é um diminutivo neutro que significa livros, mas também indica parte de uma planta chamada papiro. Agora é interessante que este papiro era tirado dele o seu caule e preparava-se o material como se fosse uma folha para escrever. O Antigo Testamento, queridos e queridas, o Antigo Testamento, nos dias de Jesus Cristo, era chamado de as Escrituras. Paulo escreveu dizendo: toda a Escritura, passar, grafai ou grafê. Então, Escritura no grego significa, aqui, as Escrituras, ai grafai ou ai grafê. Então, a Bíblia no grego significa livro, mas está no plural porque são volumes, são 66 livros, é plural. Então, escute, você que é estudante da Bíblia, a sua Bíblia aí, olha, é uma biblioteca. Então, já pensou, a gente vai para a igreja, você vai para a igreja, você vai para a reunião da mocidade, você vai para a reunião de oração das mulheres, você carrega para participar de uma palestra, de um culto, você carrega quando você vai uma biblioteca. Interessante, não é? O pessoal hoje já tem a Bíblia no celular, são várias versões. Hoje eu chego na igreja, eu vou dar uma palestra num lugar, de repente lá está, os jovens, os adolescentes com aquele celular lá, e ali começa, ele não está ali fazendo outra coisa, senão seguindo o que você está lendo na Bíblia. É a tecnologia. O apóstolo Paulo nos diz, aqui que nós lemos, que devemos apresentar a Deus aprovados, como obreiros que não têm que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Aí eu quero sugerir você, para que você tenha um bom dicionário bíblico, uma chave bíblica. Você pode ir na livraria da sua cidade aí, você que mora aqui em Montes Claros, vai lá no centro, na livraria Vida, na livraria, outra livraria, e compre uma chave bíblica. Se você tem uma boa internet, use para fazer a pesquisa e estudar sobre a Bíblia. Então, você que é professor de escola bíblica dominical, você que trabalha com as crianças, com os adolescentes, com o grupo de comunhão, com célula, é preciso, então, você ter boas traduções, ter hoje as Bíblias
as versões que existem, mas compre uma chave bíblica, compre uma Bíblia comentada. Agora é preciso ter uma Bíblia só para você fazer os estudos, as anotações. Se você pegar a minha Bíblia aqui, é interessante que se você pegar a minha Bíblia aqui tem sermão que eu prego na igreja, aqui tem estudo, aqui tem algumas declarações que eu faço, eu vou fazendo aqui, olha, parece uma bagunça. Mas a Bíblia, para você fazer as anotações. Mas tem que ter também aquela Bíblia para fazer a devocional, né? Então tem uma Bíblia comentada, tenha comentários sobre a Bíblia, para aprofundar, fazer sua exegese. Então eu lembro que alguém lendo um livro, que Moody, o grande evangelista Moody, ele leu mais livros sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. Interessante. O grande avivalista, o grande evangelista Moody, ele declarou que ele lia mais livros sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. Porque os livros, os comentários bons, sérios, aí você tem que procurar seu pastor, seu líder, para que você possa ali estudar os comentários sobre a Bíblia, para você que é pregador, para você que é aí professor, você possa ter uma explicação do que está falando o texto que você está explicando para o povo. Entendeu? A Bíblia, gente, é uma biblioteca composta de 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Foi escrita por mais de 40 coautores, dentro de um tempo, aproximadamente 1.500 anos. Olha, a Bíblia que nós temos hoje, não foi fácil chegar igual nós temos aqui. Ela foi escrita por mais de 40 coautores, porque o principal autor dela é o Espírito Santo. Nós temos o privilégio hoje de ter a Bíblia em várias versões. Tem a Bíblia do adolescente, a Bíblia do jovem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do empresário. Tem várias versões da Bíblia. Então este é um privilégio de tê-la como a temos hoje. Mas custou caro para aqueles irmãos, para aqueles homens que Deus usou para guardar os manuscritos. E aqueles que Deus usou no decorrer de 1.500 anos para preservá-la, para que tivéssemos como nas nossas mãos hoje. A Bíblia está dividida em duas partes, Novo Testamento e Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois de Cristo, e o Velho Testamento, ele foi escrito antes de Cristo. São 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, fala o seguinte. Aqui diz: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, o que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aí Paulo, escrevendo ao evangelista, ao seu filho Timóteo, ele fala: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, instruído para toda boa obra. Agora aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 a 21, diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis sem estar atentos, bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aí ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular elucidação, interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus se revelou, Deus se revela ao homem através das Sagradas Escrituras. O grande reformador João Calvino, ao fazer uma exegese deste texto de 2 Timóteo 3,16, quando diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ele diz o seguinte, que quando o apóstolo Paulo fala toda a Escritura aqui, o termo grego é theopneustos, ele está falando de todos os 66 livros, quando ele diz toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Aí a palavra aqui, Escritura, a ideia de passar, grafar, passar, grafê. Quando fala que toda a Escritura é inspirada, ele está falando dos 66 livros, os 39 no Velho e os 27 no Novo. É preciso entender o seguinte, que a Bíblia, ela é divina humana, divino humano. A palavra de Deus, o que foi revelado aqui, ó, divino humano. Ela é divina humana. Ou seja, ela é divina porque foi Deus que deu, que inspirou. O seu Espírito, o Espírito Santo que inspirou. Contudo, tem o lado humano. Deus usou homens pecadores como Moisés, Jeremias, Obadias, Ezequiel, Mateus, Lucas, Paulo, João, para escrever o que está na Bíblia. E Deus respeitou as características pessoais de cada um deles. Olha para vocês verem. Quando a gente abre a Bíblia, e abra para você ver. Aqui no meio tem uma folha branca. E este foi um meio que podemos dizer simbólico, colocado pelas editoras, por aqueles que sempre preocuparam, que debruçaram para poder fazer o melhor para que essa Bíblia pudesse chegar às nossas mãos. Eles colocaram essa folha branca, mostrando que existe para dividir o Velho Testamento e o Novo Testamento. Este foi um meio, podemos dizer então, simbólico, né? E aqui também mostra a separação de 400 anos, foi chamado o período interbíblico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, o aramaico, que era um dialeto hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora vamos ver como era que escrevia nos tempos antigos, no tempo desta cultura milenar aqui. Como foi escrito, como foi feito esses livros aqui contidos. O Antigo Testamento levou cerca de 1.400 anos para se escrever todo o Antigo Testamento, desde Moisés até Malaquias. Na antiguidade, os homens usavam para escrever os papiros, os pergaminhos e as ostracas. Os papiros era espécie de um junco de cana, que cresce no rio Nilo, no Egito. E as suas partes são triangulares, ao serem seccionadas, e podem alcançar de 3 até 7 metros de altura, terminando com grandes flores abertas em forma de sino. Entendeu? Então, os papiros, eles crescem no rio Nilo, de 3 a 7 metros, e eles pegavam então, tirava lá de dentro, lá aquele caule branco, e ali fazia as folhas de papiros para escrever as Sagradas Escrituras. E é interessante que eles faziam até barcos com esta casca de papiro. Ele flutuava porque eles tiravam o miolo e faziam os barcos.
Eles pegavam os miolos em ordem verticais e depois pegavam e colocavam em linha horizontal juntamente um com o outro, e assim prensadas faziam o papel para escrever. Eles usavam penas de aves com tinta preta para escrever, gravar ali a palavra de Deus. Era assim que acontecia. Tudo era prensado com cola e ali fazia esta folha chamada papiro. E as linhas é interessante. Como os miolos eram tirados e colocados vertical e horizontal, e eles prensavam e colocavam a cola, aí ficava a linha. Quando secavam, ficavam aquelas linhas horizontais para se escrever. Já pensou que coisa interessante? Já pensou, queridos? Que dificuldade desse povo na época. E aí fazia-se livros ou rolos, enrolava os papiros e colocava. E aí nós temos os manuscritos dos papiros. E tudo foi escrito do hebraico. Agora os pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos de peles de animais. Fazia-se rolos com artes de madeira trabalhada, colocada em ambas as pontas do pergaminho. Já pensou, gente? Como era trabalhoso. Eles pegavam as peles de animais, tinha de ser curtida, depois eram costuradas e em cima daquelas peles eram feitas as escritas. E veja que eles escreviam, eles escreviam da esquerda para a direita. Não era da direita para a esquerda. Não é como nós. Então esses eram os rolos dos pergaminhos. A Bíblia foi escrita nesse material chamado pergaminho, no papiro. Mas eles escreviam os textos também sagrados na ostraca. O que era a ostraca? Essa palavra vem do grego chamado ostrakon, que significa concha de ostra. Era aplicada pelos gregos aos cacos de barro onde registravam seus votos. E é curioso que é daí que vem a palavra ostracismo. Veja que a ostraca já eram utilizadas antigamente, que eram cacos de cerâmica. Cerâmica ficava para sempre. Aqueles cacos de barro que eram quebrados. Então os pedaços eram guardados, onde se escrevia bilhetes, onde se fazia uma conta, onde mandava recado. Se fosse hoje, a caderneta ou a agenda que você está usando aí, essa cadernetinha sua, essa agenda sua aí para escrever, era um caquinho. Já pensou que tanto de caquinho? A gente trazia então a bolsa. Era assim, que registrava uma conta, um bilhete. No Egito podia ser tiras de pedra calcária, ou mesmo barro, argila mole, e eles colocavam as inscrições, escreviam, levavam para o forno, e ali tinha os desenhos feitos com tinta. Esse material de escrita era feito e servia para lembretes, textos de memorização e recados. Os arqueólogos desenterraram grande quantidade de ostracas nos terrenos bíblicos. E lá então tinham os escritos aeróglifos, os cuneiformes, eram então escritos com tintas no pedaço de cerâmica. No Egito, eles encontraram as tabuinhas, que eram os tabletes de argila, entendeu? Onde eles escreviam na argila, ainda mole, ainda fresca, e escreviam com estiletes e levavam para serem secadas, queimadas no forno. Então era desse jeito que foi escrito os textos inspirados pelo Espírito Santo no passado. Vamos ver agora a mensagem da Bíblia. A Bíblia tem, no decorrer da história, mudado a história de civilização, que tinham costumes de violência, que feriam os direitos humanos. Por exemplo, na antiga Índia, eles tinham um costume, quando o marido morria, eles tinham aquele costume de queimar também a viúva, no ritual. Mas quando chegou a mensagem do Evangelho, mudou aquela prática cultural. Entendeu? Quando o Evangelho chegava, hoje nós estamos vendo os antropólogos, os estudiosos, sociólogos dizendo o seguinte,
que não pode chegar e mudar a cultura indígena. Mas e quando aquela cultura compromete o ser humano e os direitos humanos estão lá? Algumas tribos, se a criança nasce com alguma deficiência, eles pegam e jogam no rio, mata, enterra vivo a criancinha. Então a Bíblia tem mudado gerações. Ela é a revelação de Deus para os homens conhecerem sobre justiça, paz, harmonia, bondade. Então, quando William Carroll chegou na Índia, Deus usou para mudar aquela prática, aquela cultura pagã, que a mulher tinha de morrer junto com o marido, a viúva morria. E era queimada viva ali. Outra coisa que a Bíblia, nós temos visto, a Bíblia estimula a alfabetização do povo. Quando o evangelho chega em alguma tribo, aquele povo não sabe ler, aí os missionários traduzem a palavra e ensinam aquele povo a ler a Bíblia. E quantas tribos e quantas pessoas aprenderam a ler através da Bíblia? Olha, nos países protestantes tem o menor nível de alfabetismo. Toda pessoa, quando converte, procura conhecer e ler a Bíblia. E a Bíblia é um manual que ensina o homem a viver com o seu semelhante e, acima de tudo, norteia o homem, a sua vida, a sua família, o seu casamento, o empresário. Tudo está na Bíblia aqui nos ensinando, nos instruindo. A Bíblia tem esse papel de civilizadora no mundo. A gente conhece, eu sei que você conhece, história de pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia e aprenderam sozinhas. Não é verdade? Por isso que essa palavra, ela é maravilhosa. E é por isso que nós estamos aqui estudando bibliologia. E é por isso que quero desafiar você a conhecer a Bíblia, a estudar a Bíblia. E isso porque Pedro, o apóstolo Pedro, fala que nós precisamos de nos preparar a respeito daquilo que nós cremos. Para quando alguém, quando o seu pai, quando uma pessoa, um colega seu, perguntar a respeito da fé, tenhamos respostas. Agora veja, que maravilha. Foram mais de 40 coautores que escreveram a Bíblia, estes 66 livros, em lugares diferentes, e tudo perfeito, e tudo é tão completo, tão ordenado. Eles não se contradizem. Tudo que eles falam, tudo que eles escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, sabe, combinam. A mensagem, a revelação de Deus para o homem foi entregue sem contradições entre os seus escritos, que foram separados, esses homens, pelo Espírito Santo de Deus. Somente a Bíblia, gente, somente a Bíblia tem a história do homem, no seu início, começo, presente e fim. As profecias têm sido cumpridas com exatidão. Têm sido cumpridas. Então nós precisamos de ver qual é o tema central da Bíblia. Eu só quero lembrar que a Bíblia está no singular, mas é plural, porque são 66 livros. O tema central é Jesus Cristo. A Bíblia fala da salvação em Cristo. Esta é a mensagem. A mensagem central é a salvação em Cristo. O portador da salvação é Jesus Cristo. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia mostra Jesus de Gênesis a Apocalipse. O caminho da salvação é a cruz. Os herdeiros da salvação são aqueles que Deus chamou, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. A escolha foi dele. E no tempo certo, estes escolhidos, como eu e você, que está aí acompanhando, que está nos ouvindo, o dia que no tempo de Deus, nós aceitamos o Senhor, nós cremos no Senhor
E aqui agora estamos estudando essa palavra maravilhosa, que é a revelação de Deus, de quem Ele é, dos seus atributos, e quem eu sou e quem você é. E mostra aqui a situação nossa como pecadores. Então a Bíblia mostra o homem e a sua queda. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus o colocou no Éden. Mas o homem desobedeceu, pecou. Mas mostra o plano de Deus para a sua salvação e perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que só existe um caminho, verdade e a vida, que é Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Entendeu? Não existe outro meio, não existe outro nome dado, o qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 1 diz: tendo Deus outrora falado de várias formas, de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, através do Filho. Nós estamos estudando sobre bibliologia. Esse livro, ou melhor, esta biblioteca de 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo. E Jesus aqui, o mediador, o Salvador, foi através de Jesus que o homem ganhou a salvação. Jesus é o Logos de Deus, a palavra de Deus que se encarnou. João aqui fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por intermédio do Verbo, porque o Verbo era Deus. Então, esta palavra aqui, que é o pão vivo que desceu dos céus, Jesus é a palavra, é o Deus que se encarnou, que se fez gente, é a palavra que se fez gente, se encarnou. Então, apesar de Deus ter usado pescadores, nobres, reis, pastores de ovelhas, boiadeiro, escriba, sacerdotes, mas a gente vê que a Bíblia tem uma unidade perfeita. Deus não tirou os estilos deles, os seus estilos, a realidade geográfica, histórica, os cacuetes que esses homens tiveram. Então Deus usou todos esses homens, pescadores, reis, pastores, boiadeiro, escriba, sacerdote, médico, como coautores. Mas esta é a característica da Bíblia, a unidade da Bíblia. A Bíblia é um único livro. É o único livro. A gente vê, por exemplo, quando Pedro escreveu a primeira carta, a gente vê uma linguagem mais erudita, porque foi Silvano que acompanhou. Ele tinha conhecimento do grego. Mas quando foi na segunda carta, Pedro não tinha Silvano com ele. Sabe? Então a gente vê aqui algumas deficiências em termos de um que escreve de uma maneira mais coloquial, outro mais, vamos dizer, simples, mas revela como um único livro a unidade que existe nestes textos que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu quero colocar aqui algumas características que mostram esta unidade. Primeiro, desde o início, a Bíblia dá testemunho de um só Deus, de um único Deus. Deus fala, Deus age com a humanidade de modo consistente, dentro da revelação total do seu ser. E desde Gênesis a Apocalipse, a revelação que mostra esse Deus, um Deus único, um Deus que não aceita adoração a outras divindades. E essa é a beleza das Escrituras Sagradas, dos 66 livros, desde o início, de Gênesis até Apocalipse, mostra esse Deus se revelando, o seu ser como um Deus único, como um Deus zeloso, como um Deus que não aceita nenhum outro,
nem aceita fazer imagens dele, de escultura, porque ele é um Deus espírito e nós precisamos de adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 4 em diante, diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Escute, meu querido, minha querida, estudante da Bíblia, escute, ouça o que eu te falar. O Senhor entregou para o seu povo esta palavra. A mensagem da Bíblia mostra um só Deus. Um só Deus, não existe outro Deus senão o Senhor. Ele é único, Ele é o único Senhor que criou o universo, criou os céus e a terra. A Bíblia diz em Atos, aqui capítulo 17, 19 em diante, que Ele que fez o mundo e tudo que nele existe, os céus, a terra, o homem, e lhe deu a respiração, o fôlego de vida. E ele não necessita, não precisa de ser servido por mãos humanas, como se precisasse de mãos humanas. Ele é Deus. Então veja, num espaço de 1500 anos, mostra um Deus único. A Bíblia também forma a história contínua da humanidade. Aqui mostra a origem do homem, como que ele veio, o que aconteceu com ele. Mostra quando o homem caiu, e mesmo assim Deus dá as diretrizes para voltar. E a gente aprende, desde aqui Gênesis capítulo 3, sobre o proto-evangelho, que é o plano da salvação de Deus para o homem, que ele criou e o amou. Então é bom sempre lembrarmos que o plano de Deus não falhou e jamais falhará. Um dia eu dei a bobeira de convidar um pregador para pregar na nossa igreja, apenas por amizade com ele, era um cara sorridente, legal. Aí ele falou, olha, pregando no púlpito, então aqui no Éden o plano de Deus falhou. E teve até alguns irmãos deram glória, mas o plano de Deus não falhou. Deus não falha. Deus não foi apanhado de surpresa no Éden quando o homem pecou. Deus tinha e tem o controle de tudo, você sabia disso? Deus não foi apanhado de surpresa no Éden. E aí quando o homem caiu, pecou, ele ficou pensando, conversou com o Filho, com o Espírito Santo, precisamos providenciar um jeito, o que nós vamos fazer? Não, Deus sabia de tudo. Então a Bíblia forma uma história contínua. Quando você for ler a Bíblia, leia do início, Gênesis, que mostra como surgiu o homem, de onde nós viemos. A Bíblia está disposta de uma maneira cronológica. O cano da Bíblia nos mostra o início de tudo. A criação da mulher, a criação do homem, o pecado, a queda. Depois mostra as nações, a língua, o dilúvio, como Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Então a gente vai vendo a história dos patriarcas, o povo no Egito, a saída e entrada do povo em Canaã, o período dos juízes, dos reis, dos profetas. Depois o povo vai para o cativeiro e depois mostra a vinda de Jesus Cristo. Mostra Cristo. A história da igreja mostra a perseguição da igreja, a vivência aqui, olha, no livro de Atos, a vivência dos servos de Cristo. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento estão interligados. A gente fala Novo e Velho apenas por compreensão, mas, na verdade, estão interligados.
Eu não vou compreender o novo se eu não ler o velho. E eu preciso de ler o velho hoje, dentro dessa ótica do novo. A segunda coisa que nós vemos aqui na Bíblia, a Bíblia tem predições a respeito do futuro. Deus usou Jeremias. Deus disse para Abraão que a sua descendência ficaria 430 anos. E se cumpriu com absoluta exatidão. Então a Bíblia mostra sobre o futuro. A Bíblia havia predito. Os profetas, Isaías, eles predizeram sobre o que aconteceria, como que seria a vinda de Cristo. Jesus profetiza quando ele fala com Jerusalém, que matava e apedrejava os profetas. E ele dizia que viria sobre Jerusalém uma catástrofe. E no ano 71, na época do general Tito, ele invadiu Jerusalém, despotizou o povo e o povo se espalhou. Só em 1948 que o povo voltou novamente, e já estava escrito voltou quando a ONU então declarou Israel como um Estado independente. E isso mostra a inerrância das Escrituras. Isso mostra como que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está firme, todos os livros entre si, porque as profecias cumpriram e vão se cumprir. Entendeu? Agora aprendemos o seguinte, gente, a revelação foi progressiva. Assim como acontece com a criança, foi aos poucos, passo a passo. O Velho Testamento era sombra, era figura da realidade do Novo. Deus foi mostrando. A Bíblia, ela foi sendo trazida aos poucos, e o tema central foi Jesus. Foi Jesus. Então é preciso entender que a revelação foi progressiva, foi aos poucos, assim como acontece com a criança, que você vai ensinando os pequenos passos. Você pega a criança, depois que ela para de tomar o leite da mama ali, o colosso, depois vem lá a sopinha, vai crescendo, já pode comer o arrozinho, e aí vai crescendo, e aí você vai ver a história daquela criança, progressiva. Revelação foi histórica, foi progressiva. Mas vimos também outra coisa, a Bíblia, a característica que ela mostra da redenção. Toda a Bíblia apontava para a redenção do homem. Mostra que tudo se cumpre em Cristo, em Jesus. Mostra que o homem perdeu a comunhão, foi feito puro, inocente. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus comunicou ao homem alguns atributos, que na teologia a gente fala os atributos comunicáveis. E a Bíblia mostra que o homem pecou, que o homem caiu, se perdeu, mas Deus proveu a sua salvação. E eu quero repetir aqui, Deus não foi apanhado de surpresa no Éden. Então o que Deus viu? O homem como ovelhas desgarradas, e assim como aquele pastor pega aquela ovelhinha que está desgarrada, pega e cuida, coloca no colo e abraça aquela ovelha e depois traz para o aprisco, foi esse o propósito de Deus, e este é o propósito aqui revelado nas Sagradas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia mostra esse propósito de Deus para redimir o homem. A Bíblia mostra este pastor supremo, que nos apanhou do lamaçal do pecado, nos tirou dos espinheiros e nos trouxe de volta para casa, e está nos levando para o aconchego celestial. A Bíblia mostra isso. Nós vimos os tipos de Cristo na Bíblia. José foi um tipo de Cristo, sabia? O nome dele no Egito, Zafenate Paneia, ou Paneá.
que significa Salvador. O Salvador José tem tantas coisas parecendo aqui, olha, com Jesus. José foi traído, foi vendido para ser escravo lá no Egito. Depois José resgatou seus irmãos e devolveu a herança aos seus irmãos. Assim também aconteceu conosco. O nosso Senhor Jesus, José era um tipo de Jesus. Jesus foi traído, foi humilhado. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Morreu. Mas para nos dar o resgate dos nossos pecados, para nos devolver a herança. E é por isso que agora nós temos o domínio sobre o pecado. Nós continuamos pecadores, mas temos agora domínio quando nós vigiamos e oramos com a ajuda do Espírito Santo. Então nós vemos Moisés, que é um tipo de Cristo, Davi, vemos a Páscoa. E a Bíblia diz em Coríntios, o apóstolo Paulo, que Jesus é o nosso cordeiro pascal, mostrando lá atrás. Tudo era tipo das coisas, era uma figura das coisas. As festas que existiam, o tabernáculo, que representa o tabernáculo Jesus, que tabernaculou entre os homens. E que representa este Jesus que veio, que se fez carne, que se fez gente. Então, outra coisa, a Bíblia apresenta um único tema: o amor de Deus pela humanidade. De Gênesis a Apocalipse, mostra Deus vindo ao encontro meu e seu, pecadores, para nos buscar. Entendeu? É esse Deus vindo ao encontro do pecador, buscando para fazer dele uma nova criatura. Quando nós lemos lá a história de Gomer e Oséias, que Oséias a ama. Oséias, você depois tem de ler o livro de Oséias, quando Deus manda Oséias pegar aquela mulher de prostituição, mulher adúltera. E Oséias então busca aquela mulher, perdoa aquela mulher e traz de volta para o quarto, para a intimidade, para o aconchego. E é isso que o Senhor faz conosco. O livro de Oséias mostra, é a história de amor do Criador, de Deus, que nos amou de tal maneira, que resolveu dar o melhor dele para nós. O melhor de Deus não está por vir, porque já veio. O melhor de Deus foi o Filho dele. O melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, não, já veio. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Então a Bíblia, ela mostra o tema, um único tema, o amor de Deus pela humanidade. Apresenta este tema que Deus ama a humanidade. Entendeu? Então mais de 40 autores, com quase 20 séculos, foram usados para escrever tudo o que Deus tinha para revelar. Escreveram numa perfeita harmonia doutrinária, progressiva revelação. A Bíblia é como uma coxa de retalhos. Lembra aquela época quando a minha mãe gostava muito, minha mãe comprava aquelas coxas de retalhos. Ia juntando os retalhos, ia juntando uma roupa aqui, outra roupa ali, depois fazia retalhos e depois aquela coxa surgia, mostrando a história ali, olha, da vida da minha mãe, da minha avó, da sua avó. A Bíblia é assim, é como uma coxa de retalhos. Foi sendo costurada, foi sendo feita com o tempo, foi sendo feita com o tempo. E glórias a Deus. Olha, agora eu estou aqui falando com você nesse vídeo. Essa palavra, nós estamos estudando sobre bibliologia, mas olha no passado. Ela foi vindo de uma maneira progressiva, essa revelação foi vindo. E eu quero agora terminar, e vamos dividir agora a Bíblia em 5 partes. Primeiro, parte da Bíblia, a preparação para a chegada de Cristo. O Antigo Testamento como se fosse, ou como se em todo o Testamento,
Gênesis até Malaquias, estava preparando. Sabe? É aquela pergunta de Isaac, que não calava durante centenas, milênios de anos. E a pergunta ecoa por todo o Velho Testamento, com todos os patriarcas, juízes, reis. Aquela pergunta: onde está, Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Tudo está aqui, Pai, a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está? Essa pergunta ficou ecoando. Abraão disse: Deus proverá, Deus proverá. Aí entra no Novo Testamento. E agora ouvimos João Batista dizendo, isso mexe comigo. Quando Jesus vem aproximando, João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o Velho Testamento fala de toda a preparação. A pergunta é respondida por João. Quando João diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, as suas alparcas. Quem sou eu? Eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto. Então ouça ele, é ele, e ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com essa água, mas ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Todo o Velho Testamento fala de toda a preparação. Os evangelhos é a segunda parte. Aqui. A segunda parte da Bíblia, os evangelhos começam com João, mostra a chegada de Cristo. Então, você vai ver então os evangelhos começando com João, mostrando a chegada de Cristo. Mas a terceira parte, a propagação das boas novas. As boas novas do evangelho. Quais são as boas novas? É que Jesus veio. As boas novas é que cumpriu tudo aquilo que o povo esperava. Entendeu? Tudo aquilo. Quais são as boas novas? Eu quero ser sincero aqui, não há nada novo em termos de mensagem. Porque já foi preparando desde lá de Gênesis, o próprio evangelho. Aí de repente, Jesus manda pregar o evangelho. E qual é o evangelho? Está desde Gênesis a Apocalipse, que ele foi a promessa. E ele veio, que ele morreu na cruz. Essas são as boas novas. Chegou. Sabe quando você está esperando alguém? E vai esperando. Eu estive em Florianópolis e nós fomos de carro agora em janeiro. Foi eu e um presbítero da igreja. Aí ficava a Melissa, minha filha. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Aí de repente quando ela ligou, estamos aqui na porta te esperando. As boas novas são estas. Que chegamos, Jesus chegou, Jesus veio, ele é o Cordeiro imaculado de Deus. E ele deixou aqui, e todos os 66 livros, ele nos ensina, Deus nos revelou como devemos viver, obedecendo esta palavra. E as boas novas é que ele veio e cumpriu tudo. Eis aí o Cordeiro que vocês estavam perguntando, que Isaac perguntou, e que Abraão disse: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Ele está aqui. Em quarto lugar, a quarta parte da Bíblia está nas epístolas a explicação do Evangelho. O que significa a morte de Cristo e a sua ressurreição. E em quinto lugar, a Bíblia também mostra a consumação de tudo e mostra aqui em Apocalipse. A consumação, o julgamento, a coroação, mostra tudo. Então o Antigo Testamento é o anúncio da vinda do Salvador, da salvação. Ele foi trazendo a preparação. Isaías falou do Emanuel, Deus conosco. Ele foi anunciado desde Gênesis, como eu disse. E é interessante, os tipos de Cristo são abundantes.
como eu disse, Isaac é um tipo de Jesus, Davi, Daniel, José. Isaac foi levado para ser degolado e oferecido como holocausto, mas ele não foi sacrificado, porque estava mostrando, preparando, é o tipo que um dia ele viria e ele veio. E é interessante que em frente do Monte Moriá está o Monte Calvário. Jesus foi sacrificado como cordeiro. Isaac não poderia ter sido sacrificado. Isaac não tinha as qualificações. Ninguém nunca teve. Nenhum sumo sacerdote de Levítico aqui teve as qualificações para ser o cordeiro humano imaculado de Deus. Mas Jesus tinha todas as qualificações. Aí você vai estudar sobre a natureza de Jesus, teantrópica de Jesus. O Jesus que era homem, mas o Jesus que era Deus. O Jesus que era homem e Deus. O Jesus que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, cresceu incólume, se entregou como cordeiro imaculado, e só ele tinha as qualificações. E quando João fala, eis o cordeiro, ele estava dizendo, eis aí, ele chegou, ele está aí. Então, nos evangelhos, temos a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Seu nascimento virginal, os acontecimentos dignos de um rei, a estrela que guiou os magos até onde ele estava, o coral de anjos que cantou, o anjo que guiava José para a preservação da vida daquele menino, do menino que nasceu na manjedoura. Esta é a história de um príncipe, de um rei, que poderia ter vivido todas as glórias, mas que veio viver de uma maneira simples, como carpinteiro, e que morreu na cruz como um malfeitor. Só fez o bem, curando as pessoas, levantando coxos, dando vista a cegos, curando leprosos, libertando paralíticos, os cativos, expulsando demônios. E mesmo assim, os homens amaram mais as trevas do que a luz que era Jesus, a luz do mundo. Eles não queriam ir até a ele para terem vida. Então tudo isso, gente, nós vimos nos evangelhos. Ele era divino, mas humano. Entendeu? Ele era gente, mas era Deus. Nós vimos, por exemplo, em Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para toda a humanidade. Ali estava Jesus sendo retratado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos. A nossa esperança está nele. O livro de Atos mostra pessoas que foram pregar o evangelho e morreram por amor a ele. Eles tinham ousadia. Os resultados da pregação foram crescendo. Nas cartas paulinas, nas cartas gerais, encontramos os ensinos. O Apocalipse mostra a consumação de tudo, com simbolismos, visões, julgamentos, mostra tudo. Então, essa é uma introdução da Bíblia, bibliologia. E eu termino te falando o seguinte: estude a Bíblia, conheça a Bíblia, cuidado para que você não seja levada pelas heresias de tantos mestres que têm surgido, tanto nos dias de Paulo, de Judas, o irmão de Jesus, de Pedro, aqueles que queriam pregar outro evangelho, ensinar outros ensinos, outras doutrinas que não estão na Bíblia. Aí quando você estuda a história da igreja, nós vemos os da patrística, aqueles homens que Deus usou, Santo Agostinho, Irineu, Ambrósio, Tertuliano,
todos estes homens que Deus usou, que para poder, apesar dos seus erros, das suas dificuldades, para que esta palavra continuasse assim como está os 66 livros. Estamos vivendo dias de trevas, de apostasia, e muitos hereges, e muitos têm desviado o povo de Deus. Então você precisa de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e ter cuidado para que você não desvie, como estava acontecendo com os crentes de Gálatas, que estavam seguindo outro evangelho, outros ensinos. Firme na Bíblia. Eu termino dizendo o seguinte: é preciso você estar preparado para melhor servir ao Senhor. O texto aqui de Timóteo que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus te abençoe. Amém.